Olá! Nesta época do ano, nós costumamos receber muitos votos de um mundo melhor, de esperança, votos de paz e harmonia. E eu gostaria de comentar, de ponderar, de refletir com os amigos e as amigas que me dão a honra de frequentar este canal Fala Sério, algumas questões referentes a essa ideia de uma esperança de um mundo melhor. A esperança manifesta sempre o desejo de se encontrar aquilo que chamamos de utopia, ou seja, um mundo que nos satisfaça a todos. Mas em geral, a ideia de utopia carrega uma série de equívocos. Já faz muito tempo, desde que foi publicada em 1516 essa obra magna de Thomas More, que foi um chanceler britânico, diplomata, escritor, um pensador, dos mais importantes da história da humanidade. Essa ideia de utopia vem sofrendo distorções a cada período da história. A ideia que prevalece hoje é aquela do período do romantismo socialista na Europa, em que se julgava que o mundo socialista, a Revolução Bolchevique, iria produzir uma utopia da igualdade. Um grande equívoco. Em cima disso também se construiu a ideia oposta, distopia, como se distopia fosse o contrário da utopia, e não é. Vamos começar pela utopia. A obra de Thomas More não fala de uma sociedade perfeita. A Ilha de Utopia não é uma sociedade perfeita. É uma sociedade humana, estratificada, com cidadãos de classes diferentes. Havia os cidadãos plenos e havia os escravos, os servos. É claro que os escravos da utopia, assim como os escravos do período clássico grego, não eram como os escravos africanos trazidos para a América. Ninguém era pendurado numa árvore, ou cegado ou queimado vivo por ter visto a patroa tomando banho num riacho. É uma outra história. Mas é também uma sociedade estratificada. Thomas More não pretendeu escrever uma obra ilusória, uma obra sobre a perfeição, porque ele sabia que não há a perfeição. E há muitos sinais de que Thomas More tenha escrito a Utopia em resposta ou como um diálogo com Erasmo de Roterdã, após Erasmo ter escrito a sua obra máxima, Elogio da Loucura. No Elogio da Loucura, encontra-se em um dos capítulos a chave para a compreensão dessa conexão. O Elogio da Loucura foi escrito em 1509. Sua primeira versão foi escrita em 1509. Thomas More e Erasmo de Roterdã eram amigos, se encontravam com muita frequência como embaixadores, como diplomatas que eles eram, e trocavam muita correspondência. Uma parte dessa correspondência pode ser alcançada por qualquer pessoa letrada na biblioteca das boas universidades ou mesmo nos sites de busca da internet. A obra O Elogio da Loucura foi escrita a partir de 1509 e publicada só em 1511, depois de várias sugestões, várias trocas de conversas entre o autor e Thomas More. E o que é o Elogio da Loucura? É uma obra irônica, desesperadamente irônica. É uma ironia desesperada que Erasmo de Roterdã escreveu, comentando o que lhe parecia ser uma grande loucura em que o mundo estava imerso naquele tempo. Alguma lembrança dos tempos que nós vivemos? Era um mundo de conflitos, um mundo de fake news, um mundo de boatos, um mundo de perseguição às mulheres. Pouco tempo antes, o Vaticano tinha publicado Maleus Maleficarum, ou seja, o livro que hoje nós conhecemos como o Martelo das Bruxas, ou Martelo das Feiticeiras, que não é nada mais nada menos do que um manual de perseguição, tortura e morte de mulheres especiais, as mulheres mais sensíveis, as mulheres que vivenciavam o seu espírito e o seu corpo. Era um período de trevas, como se diz. E o que será hoje o período que nós vivemos, com tanto feminicídio? Bom, estou me desviando do assunto. Erasmo de Roterdã foi provavelmente
instigado em sua mente a escrever o Elogio da Loucura a partir de um episódio acontecido em 1506 em Lisboa, quando, durante a Páscoa de 1506, um padre dominicano provocou uma fake news. Verdade. Um padre dominicano pegou uma cruz, fez um buraco, colocou atrás uma lamparina com um pano vermelho, levantou aquela cruz diante da igreja lotada. E por que a igreja estava lotada? Porque Lisboa estava sofrendo fazia 2 anos com a peste e uma seca enorme e haviam morrido muitas pessoas. Os lisboetas, os portugueses cristãos, se davam conta de que morriam poucos entre os judeus recém-convertidos e entre os muçulmanos. Por quê? Porque judeus e muçulmanos fazem suas abluções matinais, lavam as mãos e os corpos com muita frequência, comem comida limpa, não comem com as mãos. Então, evidentemente, judeus e árabes, muçulmanos, forçados à conversão, a se converter ao cristianismo, eram pessoas que com mais higiene podiam evitar melhor os efeitos da peste, a contaminação da peste. Esse padre dominicano levantou aquela cruz preparada com aquela vela e um pano vermelho e gritou para a multidão que a culpa da peste era dos hereges. Os hereges eram judeus e muçulmanos recentemente convertidos, forçados pelo rei de Portugal a se converter ao cristianismo. E aquela horda começou a ulular dentro da igreja. E um cristão novo, um judeu que estava assistindo à missa, porque eles eram obrigados a assistir à missa, se levantou, apontou aquilo e disse: não, isso não é verdade. Aquilo é uma cruz com um buraco no meio. Não tem nada de sangue de Cristo ali, é um pano vermelho. E foi o primeiro a ser morto. O primeiro, aquele que apontou a verdade contra as fake news, foi morto ali mesmo na igreja. Dali ele foi levado para o pátio em frente à igreja de São Domingos e seu corpo foi queimado. Em seguida a horda partiu para o bairro dos muçulmanos e judeus e mais de 4.000 pessoas foram massacradas, mortas. Essa história está bem documentada. Erasmo de Roterdã, em um dos capítulos da Elogio da Loucura, fala da perseguição, do martírio dos supostos hereges. É claro que na estrutura de um livro daquela época, essa crítica à igreja não poderia ser a capa, não poderia ser manifesta. Estaria lá pelo meio do livro, dissimulada como uma obra irônica que elogia a loucura. É como se alguém hoje escrevesse uma obra elogiando as fake news que dizem que as vacinas chinesas são um instrumento de dominação comunista, que mudam o DNA das pessoas, ou que injetam um chip que será ativado pelo 5G, etc, etc. Uma obra irônica como essa também poderia se chamar Elogio da Loucura Contemporânea. Bom, Thomas More, em suas conversações com o Erasmo de Roterdã, deu muitas opiniões sobre essa obra antes dela ser publicada. Mas também ele resolveu escrever uma resposta e publicou em 1516 a Utopia. A Utopia é a história de uma ilha sem nome, sem lugar, uma ilha imaginária, que pode ter sido inspirada em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Uma ilha onde as pessoas são naturais, onde uma sociedade é naturalmente voltada para o bem-estar de todos. Não é um sonho, não é uma perfeição, é uma sociedade possível. Por que é importante lembrar da utopia? E por que é importante lembrar de esperança nesse momento? Porque esperança não conduz a nada. Esperança é persistir e esperar. Persistir e esperar não produz a mudança desejada. O que produz a mudança desejada é persistir e agir. A ação afirmativa é a única maneira de se obter uma sociedade melhor, de melhorar a sociedade. Hoje em dia nós vivemos envoltos em falsas notícias que acabam inspirando decisões governamentais importantes, políticas públicas e alteram o comportamento de milhões de pessoas. Fala sério. Esperança em quê?
que essas pessoas um dia acordem e percebam que estão equivocadas, que estão navegando na loucura, estão mergulhadas na insanidade? Fala sério. Precisamos repensar o significado da utopia e precisamos nos convencer, acreditar, constatar que a utopia, nos termos descritos originalmente por Thomas More, é uma possibilidade.